Romanos. Romia. Capítulo 13. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade sem a permissão do Criador. As autoridades existentes foram colocadas pelo Criador em suas posições relativas. Portanto, quem toma posição contra a autoridade toma posição contra a ordem estabelecida pelo Criador. Os que tomam posição contra ela trarão condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não são temidos por aqueles que praticam boas ações, mas por aqueles que praticam más ações. Você quer ficar livre do medo da autoridade? Faça sempre o bem, e receberá louvor dela, pois ela é serva do Criador para você, para o seu bem. Mas, se você faz o que é mal, tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Ela está a serviço do Criador, para executar vingança e expressar ira contra quem pratica o que é mal. Portanto, é necessário que vocês estejam em sujeição, não somente por causa dessa ira, mas também por causa da sua consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque eles estão a serviço do Criador e prestam esse serviço constantemente. Deem a todos o que lhes é devido, a quem exigir imposto, o imposto, a quem exigir tributo, o tributo, a quem exigir temor, tal temor, a quem exigir honra, tal honra. Não devam nada a ninguém, a não ser amar uns aos outros, pois quem ama o seu próximo cumpre a lei. Pois os mandamentos: não cometa adultério, não assassine, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que exista, se resumem nestas palavras: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. E façam isso porque vocês sabem em que época estamos, que já é hora de despertarem do sono, pois agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nos tornamos crentes. A noite está bem avançada, o dia está próximo. Portanto, rejeitemos as obras da escuridão e revistamo-nos das armas da luz. Andemos decentemente, como em pleno dia, não em festas descontroladas e bebedeiras, nem em relações sexuais imorais e conduta insolente, nem em brigas e ciúmes. Mas revistam-se do Mestre Yahshua Mashiach e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos. Romia. Capítulo 14. Acolham o homem que tem fraquezas na fé, mas não façam julgamentos sobre opiniões divergentes. Um homem tem fé para comer de tudo, mas o homem que é fraco só come verduras. Quem come não menospreze aquele que não come, e quem não come não julgue aquele que come, pois o Criador o acolheu. Quem é você para julgar o servo de outro? É para o seu próprio rei que ele fica de pé ou cai. De fato, ele ficará de pé, pois Yahweh pode fazê-lo ficar de pé. Uma pessoa considera um dia mais importante que outro, ao passo que outra pessoa considera todos os dias iguais, que cada um esteja plenamente convencido na sua própria mente. Quem guarda o dia, guarda-o para Yahweh. E quem come, come para Yahweh, pois agradece ao Criador, e quem não come, deixa de comer para Yahweh, e mesmo assim agradece ao Criador. De fato, nenhum de nós vive somente para si mesmo, e ninguém morre somente para si mesmo. Pois, se vivemos, vivemos para Yahweh, se morremos, morremos para Yahweh. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Yahweh. Pois com este objetivo o Mashiach morreu e voltou a viver, para ser rei tanto dos mortos como dos vivos. Mas por que você julga o seu irmão? E você, por que menospreza o seu irmão? Pois todos nós compareceremos perante o tribunal do Criador. Porque está escrito: tão certo como eu vivo, diz Yahweh, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua reconhecerá abertamente ao Criador. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo ao Criador. Portanto, não julguemos mais uns aos outros, mas, em vez disso, estejam determinados a não pôr uma pedra de tropeço ou um obstáculo diante de um irmão. Sei e estou convencido no Mestre Yahshua que nada é impuro em si mesmo, somente quando alguém considera algo como impuro, então para ele é impuro. Pois, se o seu irmão se ofende por causa de um alimento, você não está mais andando de acordo com o amor. Não arruine, pelo seu alimento, aquele pelo qual o Mashiach morreu. Portanto,
Não deixem que se fale mal do bem que vocês fazem. Pois o reino do Criador não tem a ver com comida e bebida, mas com justiça, harmonia e alegria no Espírito Eterno. Pois quem trabalha dessa forma como servo para o Mashiach agrada o Criador e tem a aprovação dos homens. Assim, empenhemo-nos pelas coisas que promovem a harmonia e pelas coisas que edificam uns aos outros. Parem de demolir a obra do Criador só por causa do alimento. É verdade que todas as coisas são puras, mas é prejudicial para o homem comer se isso for causar tropeço. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para si diante do Criador. Feliz é aquele que não condena a si mesmo por aquilo que aprova. Mas, se alguém tem dúvidas e come, já está condenado, porque não come com base na fé. E tudo que não se baseia na fé é pecado. Romanos. Romia. Capítulo 15. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que não são fortes, e não agradar a nós mesmos. Que cada um de nós agrade ao seu próximo para o bem dele, para edificá-lo. Pois nem mesmo o Mashiach agradou a si mesmo, mas, assim como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Pois todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para nossa instrução, a fim de que, por meio da nossa perseverança e por meio do consolo das Escrituras, tivéssemos esperança. Que o Criador que dá perseverança e consolo lhes conceda terem entre si a mesma atitude que o Mashiach Yahushua teve, para que, unidos e com uma só voz, vocês louvem ao Criador e Pai do nosso Mestre Yahushua Mashiach. Portanto, acolham uns aos outros, assim como o Mashiach também acolheu vocês, visando honra para o Criador. Pois eu lhes digo que o Mashiach se tornou servo dos circuncisos para mostrar a veracidade do Criador e confirmar as promessas que ele fez aos antepassados deles, e para que as nações louvassem ao Criador pela sua compaixão. Assim como está escrito: é por isso que te reconhecerei abertamente entre as nações e ao teu nome cantarei louvores. E ele diz também: alegrem-se, nações, com o povo dele. E ainda: louvem a Yahweh, todas as nações, e que todos os povos o louvem. E Ishaiah diz também: haverá a raiz de Jessé, aquele que surgirá para governar as nações, nele as nações basearão a sua esperança. Que o Criador que dá esperança encha vocês de toda alegria e harmonia por meio da sua confiança nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Eterno. Pessoalmente, estou convencido quanto a vocês, meus irmãos, de que vocês mesmos também estão cheios de coisas boas, cheios de todo o conhecimento, e de que podem aconselhar uns aos outros. No entanto, eu lhes escrevi com bastante franqueza sobre alguns pontos, para que vocês se lembrem deles novamente. Faço isso por causa da bondade merecida que me foi concedida pelo Criador para que eu fosse servo do Mashiach Yahushua a favor das nações. Estou ocupado na obra sagrada das boas novas do Criador, a fim de que as nações sejam uma oferta aceitável, purificada com o Espírito Eterno. Portanto, tenho motivo para me orgulhar no Mashiach Yahushua no meu serviço ao Criador. Pois não me atreverei a falar de coisa alguma a não ser daquilo que o Mashiach realizou por meu intermédio para que as nações fossem obedientes. Ele agiu por meio das minhas palavras e ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito do Criador. Assim, desde Yahushalaim e por todos os lados até o Ilírico, preguei cabalmente as boas novas a respeito do Mashiach. Desse modo, fiz o possível para não declarar as boas novas nos lugares onde o nome do Mashiach já fosse conhecido, a fim de não construir sobre o alicerce de outra pessoa, mas, assim como está escrito: aqueles que nunca tiveram notícia sobre ele verão, e os que não tinham ouvido entenderão. É por isso que fui muitas vezes impedido de ir visitar vocês. Mas agora não tenho mais território virgem nestas regiões e por muitos anos estou ansioso de ir visitar a todos. Por isso, quando eu viajar para a Espanha, espero vê-los e ser acompanhado por vocês parte do caminho, depois de primeiro ter desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas no momento estou de partida para Yahushalaim a fim de servir os justos. Pois os irmãos da Macedônia e os da Caia partilharam de boa vontade suas coisas fazendo uma contribuição para os pobres entre os justos em Yahushalaim. Sim, eles fizeram isso de boa vontade, e de fato eram devedores deles,
Pois, se as nações participaram das coisas espirituais deles, elas também têm o dever de servir a eles com suas coisas materiais. Assim, depois que eu tiver terminado de fazer isso e tiver entregado a eles essa contribuição em segurança, partirei para a Espanha e visitarei vocês no caminho. Além disso, sei que, quando eu for visitar vocês, chegarei com uma plena medida de bênçãos do Machia. Eu os exorto, irmãos, por meio do nosso mestre Yahshua Machia e por meio do amor do Espírito, que vocês se esforcem comigo em orações ao Criador por mim, para que eu seja livrado dos descrentes na Yaldi e para que meu serviço a favor de Yahushalaim seja bem aceito pelos justos. Assim, pela vontade do Criador, eu os visitarei com alegria e serei reanimado junto com vocês. Que o Criador que dá harmonia esteja com todos vocês. Assim seja. Romanos. Romia. Capítulo 16. Apresento-lhes a nossa irmã Febe, que é ministra da congregação em Sencreia, para que vocês a acolham no Mestre de um modo digno dos justos e lhe deem toda a ajuda necessária, pois ela mesma também se mostrou defensora de muitos, de mim inclusive. Transmitam minhas saudações a Prisca e Áquila, meus colaboradores do Machia Yahshua, que arriscaram o próprio pescoço por mim e a quem não somente eu, mas também todas as congregações das nações, somos gratos. Saudações também à congregação que se reúne na casa deles. Saudações ao meu amado Epêneto, que é um dos primeiros frutos da Ásia para Machia. Saudações a Mariã, que trabalhou arduamente a favor de vocês. Saudações a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, que são homens bem conhecidos pelos apóstolos e estão em união com o Machia há mais tempo do que eu. Transmitam minhas saudações a Ampliato, meu amado no Mestre. Saudações a Urbano, nosso colaborador no Machia, e também ao meu amado Estaques. Saudações a Apeles, o aprovado no Machia. Saudações aos da casa de Aristóbulo. Saudações a Herodião, meu parente. Saudações aos da casa de Narciso que estão no Machia. Saudações a Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Machia. Saudações à nossa amada Pérside, pois ela tem trabalhado arduamente no rei. Saudações a Rufo, o escolhido no Machia, e a mãe dele, que é também minha. Saudações a Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudações a Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, e Olimpas, e a todos os justos que estão com eles. Cumprimentem uns aos outros com beijo fraterno. Todas as congregações do Machia mandam saudações a vocês. Eu os exorto agora, irmãos, a ficar atentos àqueles que causam divisões e dão motivos para tropeço contrariando os ensinamentos que vocês aprenderam, afastem-se deles. Porque homens como esses não são servos do Machia, nosso mestre, mas dos seus próprios desejos, e com conversa suave e bajulação, seduzem o coração dos ingênuos. A obediência de vocês se tornou conhecida por todos, e eu me alegro por sua causa. Mas quero que vocês sejam sábios quanto ao que é bom, porém inocentes quanto ao que é mal. O Criador que dá harmonia esmagará em breve o maligno debaixo dos pés de vocês. Que a bondade merecida do nosso mestre Yahshua esteja com vocês. E Alton, meu colaborador, manda-lhe saudações, e também Lúcio, Jazão e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando-lhe saudações do mestre. Gaio, que hospeda a mim e a toda a congregação, envia saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade, envia-lhe saudações, e também Quarto, irmão dele. Aquele que pode fazê-los firmes, de acordo com as boas novas que eu declaro e com a pregação sobre Yahshua Machia, segundo a revelação do segredo sagrado que foi mantido em silêncio por tempos de longa duração, mas que agora foi revelado e dado a conhecer entre todas as nações por meio das escrituras proféticas, de acordo com a ordem do Criador eterno, para promover a obediência pela fé, ao Criador, que é o único sábio, seja dada a honra por meio de Yahshua Machia para sempre. Assim seja.